graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, esteja com você, minha irmã, onde quer que você esteja. E saiba, você é amado por Deus. Você é alguém muito querido por Deus, seja você quem for. Porque não é pelos nossos méritos, e nem mesmo pelos nossos deméritos, que Deus nos ama ou não nos ama. Aliás, Ele ama a todos, porque nós somos fruto do seu amor. Nós viemos do seu amor. Nós existimos porque Deus nos conheceu, nos amou, nos escolheu e nos fez vir à existência. Deus nos amou antes que nós existíssemos. Nós existimos porque Deus nos amou. O fato de você existir já é uma prova de que Deus ama você. Acredite nisso. Alegre-se e deixe-se envolver pelo amor de Deus. E nós estamos começando hoje uma nova série de programas. É sobre o chamado Sermão da Montanha. Eu até gostaria que você tomasse a sua Bíblia e acompanhasse os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus. Então, o Evangelho de São Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Nestes 3 capítulos estão o chamado Sermão da Montanha de Jesus. Todos os ensinamentos de Jesus sintetizados aqui por São Mateus. E para que nós entendamos melhor esse Sermão da Montanha, nós começamos dizendo que aqui estão as leis do reino de Deus. E eu queria explicar em primeiro lugar o que vem a ser reino de Deus. E muitas pessoas ficam assim, com dificuldades. Afinal das contas, o que é o reino de Deus? Eu costumo brincar dizendo, reino de Deus é reino de Deus. É aquilo que a palavra diz. Reino de Deus é aquela situação em que Deus é rei, em que Deus manda, em que Deus impera, em que Deus conduz, em que Deus é o Senhor, em que Deus é Deus. Este mundo pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós existimos porque Deus nos criou. Assim como o pintor faz um quadro, e se o pintor não fizesse, o quadro não existiria. Da mesma forma, o Senhor nos fez, nós somos dele. Nós existimos porque o Senhor nos fez. E é preciso que Ele mande, que Ele impere, que Ele reine, que Ele seja Senhor daquilo que Ele é o Senhor. Este mundo todo, irmãos, também pertence ao Senhor. E é preciso que Ele seja Senhor deste mundo, porque foi Ele que o criou. E o criou para nós, os seus filhos. Ele criou toda a beleza deste mundo para que este mundo todo servisse a nós que somos pertença do Senhor. E é preciso que Jesus, é preciso que o Pai, é preciso que o Espírito Santo reine sobre tudo isso. Então, tudo isso é reino de Deus. Mas você sabe que, infelizmente, quando Jesus chegou, Ele não encontrou aqui reino de Deus. Muito ao contrário, Ele encontrou aqui uma usurpação. E este é um dos passos mais importantes para nós entendermos dentro da história da salvação. Quando Jesus chegou, Ele encontrou a humanidade desorientada. Longe de Deus, afastada de Deus. Não era Deus que reinava. Pelo contrário, o homem deixava-se guiar por si mesmo. O homem era lei para si mesmo. Buscava a si mesmo, buscava os seus interesses, buscava apenas riqueza, glória, poder, honra, praticava toda sorte de injustiças. Jesus encontrou este mundo transtornado. E por que transtornado?
porque a humanidade havia sido enganada. Enganada não por um homem, mas enganada por um espírito maléfico. O demônio, um anjo decaído, que por ódio a Deus, por aversão a Deus, para tirar desforra de Deus, veio enganar a criatura humana. E enganou. O homem deixou-se enganar, deixou-se iludir por Satanás. E o homem seguiu os seus próprios caminhos. E o homem seguiu as suas próprias leis, buscou os seus próprios interesses. E foi se desviando, se desviando, se desviando de Deus cada vez mais. O mal tomou conta da face da terra. O pecado tomou conta da face da terra. Você imagine um terreno, um quintal, uma casa onde o mato cresce, onde a sujeira entra, onde existem insetos e répteis, onde há teias de aranha. Assim ficou este mundo, pela ausência de Deus. Até o povo eleito, o povo escolhido, o povo judeu, que havia sido preparado por Deus, também andava assim desviado, sem rumo, sem caminho. E na plenitude dos tempos, isto é, naquele tempo determinado por Deus, quando realmente a humanidade não tinha outra solução a não ser a vinda e a intervenção de Deus, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E ele veio justamente para trazer para esta terra o reino de Deus. E este passo, irmãos, é muito importante. Foi para isso que Jesus veio. Você que conhece pelo menos um pouco do Evangelho, já reparou que desde o seu início, repetidas vezes se diz que a pregação de Jesus era esta: chegou a vós o reino de Deus. Arrependei-vos, porque chegou o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vós. Esta foi a pregação de Jesus. Verdade que também João Batista, antes disso, havia anunciado: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E Jesus, quando chegou, veio trazer justamente o reino de Deus. Isto é, veio trazer Deus, veio trazer a soberania de Deus, o senhorio de Deus para este mundo. Mas o Senhor não queria se impor, porque Deus é amor. Então, era preciso que os homens aceitassem. Que os homens aceitassem voluntariamente. Que os homens aceitassem por amor o reino de Deus. Que aceitassem a Deus como Rei, como Senhor. E esta foi a grande missão de Jesus. Ele veio pobre, simples, humilde, para convencer os seus irmãos a respeito do reino de Deus. Ele já era rei, ele já era senhor, ele tinha todo o direito de se impor, mas não quis se impor, ele quis conquistar. Jesus veio para trazer à humanidade o reino de Deus. Nós sabemos, ele não foi compreendido, não foi entendido. Pelo contrário, foi perseguido, caluniado, o levaram à morte. Apenas um pequeno grupo de pobres, simples, humildes, de coração esvaziado, é que aceitaram a mensagem de Jesus. E com este pequeno núcleo, nós diríamos um pequeno resto dentro da grande multidão de homens e dentro de todo o povo de Deus, um pequenino resto. Foi com este pequeno resto que Jesus começou a implantação do reino de Deus neste mundo. E o reino de Deus está se espalhando, e cada dia mais é preciso que ele se espalhe. Irmãos, as bem-aventuranças são justamente a proclamação das leis do reino de Deus. Então, neste primeiro programa, nós ficamos por aqui. Que nós entendamos o que seja reino de Deus. Como eu disse, reino de Deus é reino de Deus. E Jesus veio trazer a nós o reino de Deus.
e as regras e as leis do reino de Deus estão aqui, nesses 3 capítulos de São Mateus: 5, 6 e 7. E nesta série de programas nós iremos examinar, nós iremos aprofundar para possuir mais e melhor as leis básicas, as leis fundamentais do reino de Deus. Irmãos, vamos orar. Nós estamos reunidos. Você faz parte do reino de Deus. E é importante que você reze agora conosco. Irmãos, oremos. Senhor Jesus, nós pedimos a vós, Senhor, que prepare o nosso coração, que prepare todo o nosso ser, Jesus, para que o teu reino venha a nós. Nós te pedimos, Jesus, que o teu reino venha a nós. Sim, Jesus, nós queremos estar com o coração aberto, com o coração dócil, Senhor, a este teu reino tão grande, a este teu reino de amor, Jesus, que nos transforma, que nos dá a vida nova. Amém. É preciso que ele reine. E ele veio, pobre, simples e humilde, para trazer o reino de Deus. Mas, irmãos, ele não quer se impor. Ele quer cativar. Ele quer conquistar. Deixe-se conquistar por Jesus, o Senhor, e viva o reino de Deus.